Oi pessoal, e aí, belezinha? Vamos lá, agora a gente vai falar de outras duas técnicas muito importantes para análise de sistemas de controle que a gente já discutiu lá no nosso curso de controle de sistemas lineares e agora a gente tem que ver aqui de novo no curso de controle digital com uma roupagem de sistemas de controle digitais, tá? Então, a gente vai ver aqui o lugar das raízes e a resposta em frequência. É uma aula densa, tá? Então, é um resumo bem rápido de algumas coisas que a gente viu lá no nosso curso de sistemas de controle lineares. Muitas delas eu vou passar bastante rapidamente. Aqueles que tiverem dúvida, eventualmente, dá uma olhada no nosso material aí que está postado sobre lugares raízes. E a gente fala isso detalhadamente lá no curso de controle de sistemas lineares. Aqui a gente vai ter que passar um pouco mais rápido mesmo, tá? E a mesma coisa a resposta em frequência. Então, se esses tópicos aí ainda são um mistério para você, recorra aí aos nossos vídeos, a gente está postando que a gente vai esclarecendo as dúvidas lá com um pouquinho mais de detalhe. Aqui a gente precisa ser um pouco mais objetivo do ponto de vista do que a gente está querendo, as diferenças e onde que a gente aplica uma coisa ou não aplica, tá bom? Então vamos lá. As raízes e resposta em frequência para sistemas digitais. Vamos fazer aqui uma lembrança, né? O que a gente está querendo. Que no nosso caso a gente tem uma função de transferência, um sistema em malha fechada, né? Então eu tenho um R de Z, um controlador K, um G de Z, seria a nossa planta já discretizada, belezinha, né? Isso aqui dá origem ao Y de Z. Então isso aqui já é o nosso sistema digital que a gente está com ele implementado aí para poder fazer o sistema de controle, tá? Nessa configuração aqui, se a gente pegar a função de transferência de malha fechada, a gente vai ver que o Y de Z pelo U de Z vai ser o KG de Z sobre 1 mais KG de Z, tá? E a gente também já sabe, já está careca de saber, que os polos que vão definir totalmente a característica transitória do sistema, inclusive a estabilidade, e que esses polos são as raízes do polinômio denominador. Esse polinômio denominador é o nosso polinômio característico, e a equação 1 mais kg de z igual a zero é a equação característica, tá? Bom, os zeros aqui eles vão ter um papel coadjuvante nessa expressão, de moldar mesmo a resposta, mas o grosso da característica transitória, como a gente já sabe, ela é fortemente influenciada aí pelos polos desse sistema, tá? Por isso a nossa atenção tão grande a essa equação característica. Bom, a gente quer fazer o quê? A gente quer saber quais são os polos desse sistema. Então, a gente vai pegar essa equação característica 1 mais kg de z igual a zero e vai calcular essa expressão, essa equação. Só que isso implica calcular kg de z igual a menos 1. E o g de z é um número complexo também, né? A variável z é uma variável complexa. Portanto, calcular kg de z igual a menos 1 implica a gente calcular duas coisas. A gente precisa garantir que o kg em módulo tenha valor igual a 1, e a gente precisa garantir que o kg de z em fase tenha o valor de 180 graus, ou um múltiplo ímpar de 180 graus, para a gente apontar para o menos 1. Tá? Então, a análise do lugar das raízes vai ser exatamente a ferramenta que a gente vai usar para estudar esse polinômio, de forma a descobrir como que os polos de malha fechada desse sistema, eles se comportam em função de K. Tá? Então, a análise do lugar das raízes ela vai ser uma ferramenta muito importante que estuda o comportamento das raízes da equação característica, os zeros dessa expressão, na medida que o K varia. Tá? Naturalmente, o lugar das raízes, então, é um lugar geométrico, tá? Eu tenho um plano S, ou plano Z, e eu tenho um lugar geométrico, tá? Onde é possível ter polos de malha fechada para aquele G de Z. E aí, os valores de K para os quais eu tenho os polos de malha fechada naquela posição. Para testar isso, a gente usa as condições de ângulo e de módulo, as mesmas que a gente estudou lá no caso contínuo, tá? Então, como g de z é uma função complexa, então kg de z igual a menos 1 vai ocorrer se as duas condições abaixo ocorrerem simultaneamente. A primeira é a condição de ângulo. E a condição de ângulo, como a gente viu, é a condição mais restritiva, porque ela só depende do g, ela não depende do k. Então, se a condição de ângulo falhar num determinado ponto do plano z, já era, não passa polo de malha fechada ali para nenhum k.
A condição de ângulo ela nos diz o seguinte, que a fase de G de Z ele tem que ser igual a um múltiplo ímpar de π. Menos 1, menos 3, menos 5, 1, 3, 5, 7, 9, etc. Tá? Por que isso? Porque eu preciso que o kg seja igual a menos 1. Então, eu preciso que esse vetor que sai da origem do plano Z aponte para o menos 1. Só que apontar para o menos 1 é estar com a fase menos 180 graus. Ou menos 180 vezes um número ímpar, né? 1, 3, 5. Tá? Positivo ou negativo, tanto faz. Mas tem que ser um múltiplo ímpar de 180 graus. Tá? E, simultaneamente, eu preciso ter a condição de módulo atendida. Ou seja, que o módulo de kg de z seja igual a 1 para algum k pertencente aos reais no mesmo ponto. Para um dado ponto z desse plano z, tá? Essas duas condições têm que ocorrer simultaneamente. Só que a condição de ângulo ela é muito mais restritiva, porque ela depende só do g. A condição de módulo é fácil de encontrar. Uma vez que a condição de ângulo foi atendida, sempre vai haver um valor real cujo módulo multiplicado pelo módulo de g de z vai dar 1. Basta eu fazer a conta. Então, vai haver um valor de k para o qual 1 sobre módulo de g de z exista. Legal? Então, uma vez que a condição de ângulo foi atendida, atingir a condição de módulo é tranquilo. Não tem segredo. Tá? O lugar geométrico do plano z em função de k, para o qual ambas as condições anteriores são válidas simultaneamente, é o que a gente chama de lugar das raízes do polinômio característico do sistema de malha fechada. Tá? Então, são as raízes da equação característica, são as raízes do polinômio característico, que dá os polos de malha fechada do sistema. Bom, agora vamos pensar o seguinte, a gente viu isso lá no plano S, vimos lá as várias metodologias de traçado, fizemos vários exemplos lá no nosso curso de sistemas de controle, bacana. Note que o traçado do lugar das raízes só depende do G como expressão. O que eu estou querendo dizer com isso é que o cálculo do lugar geométrico das raízes, ele só depende das condições de ângulo para um dado G. Tanto faz G de Z, G de W ou G de S. A forma como eu faço a conta da condição de ângulo e condição de módulo é a mesma para aquele plano. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os passos de construção, eles não dependem se o sistema é contínuo ou é discreto, ou se está discreto em G de Z, ou se está discreto em G de W. Os passos do traçado são os mesmos, porque o traçado é uma condição geométrica no plano S, no plano Z ou no plano W. Então, a geometria, como que eu faço esse traçado geométrico para o dado G no seu plano é o mesmo. A condição de ângulo é uma condição de medição de fase em um plano, nesse caso, plano Z. Mas é a mesma condição se fosse G de S. A única diferença é que o G de S é uma coisa, o G de Z é outra coisa, é outra expressão. Mas o teste da condição de ângulo é um teste geométrico naquele plano. Isso implica, meus caros, que a construção e os seus passos são os mesmos independente do plano usado, se é o Z, o S ou o W. Ou seja, o lugar das raízes é praticamente um dos poucos métodos que ele é aplicado igualzinho no mundo contínuo e no mundo discreto. Se você lembrar, há pouco a gente viu a questão da estabilidade. A estabilidade é bem diferente. A gente não pode usar o critério de Roth para testar a estabilidade do sistema digital. Se a gente usar o critério de Roth para estudar a estabilidade do sistema digital, vai dar errado, porque o critério de Roth ele não testa a condição de estabilidade do plano Z. Mas aqui a condição é uma condição geométrica, de plano, não depende, é vetorial, não depende do plano. Então, os métodos de construção são idênticos, independente se eu estou fazendo isso no plano S, no plano Z, no plano W. Então, uma vez que eu aprendi a fazer lugares raízes no plano S, eu aprendi a fazer lugares raízes no plano Z, e aprendi a fazer lugares raízes no plano W. É a mesma coisa. Como é a mesma coisa, eu vou aqui passar bem rapidamente por esses passos de traçado. Então, eu tenho aqui passos de construção, e aqui eu estou identificando como gama
S, Z ou W. Depende de onde que eu estou. Se eu estou no mundo contínuo, se eu estou no mundo digital em Z, se eu estou no mundo digital em W. Tá legal? Então, para mim, os passos vão ser os mesmos para esse plano gama, que pode ser S, Z ou W. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, lembra lá do curso de sistemas de controle lineares, é posicionar os polos e zeros de G de gama no seu plano. Tá? Depois que eu fiz isso, a gente viu também lá que o lugar das raízes no eixo real ele está à esquerda de um número ímpar de polos e zeros. Ou seja, uma vez que eu mapeei esses polos e zeros de G de gama no seu respectivo plano, para descobrir se eu tenho lugar das raízes no eixo real, basta que eu veja no eixo real aquele trecho que está à esquerda de um número ímpar de polos e zeros. Mesma coisa, os polos complexos conjugados caminham sempre juntos. Eu não posso ter um polo sem ter o complexo conjugado dele. Ou seja, o que um polo está fazendo na parte de cima, né, acima do eixo real, o seu irmão gêmeo tem que estar fazendo embaixo, refletido naturalmente, tá? Então, os polos complexos conjugados sempre caminham juntos. Os polos chegam e partem do eixo real onde há caminho possível, tá? Dado pela expressão dk de gama igual a zero. Naturalmente, gama é o plano que eu estou tratando. Então, quando eu fizer o dk de gama igual a zero, eu vou descobrir os pontos de partida e de chegada dos polos no eixo real. Se eles já estão no eixo real, se eles vão partir e virar complexos conjugados, qual o ponto que isso ocorre. Se eles são complexos conjugados, quando eles chegam no eixo real, é um ponto de chegada pela mesma condição. Os polos eles convergem para zeros no infinito, tá? Se você se lembra, o lugar geométrico das raízes eles começam nos polos de malha aberta e terminam nos zeros de malha aberta. Ou seja, quando K aumenta, os polos eles saem dos polos de malha aberta, os polos de malha fechada eles começam nos polos de malha aberta e vão caminhando atrás dos zeros de malha aberta. Se houver déficit de zeros de malha aberta, vai haver uma convergência desse polo que sobrou para o infinito por meio de assíntotas. Essas assíntotas são calculadas por meio dessas duas expressões. Tá? A centróide é o número de polos menos o número de zeros. Somatório dos polos menos somatório dos zeros dividido por número de polos menos o número de zeros. Essa centróide ela demarca para a gente onde partem todas as assíntotas de convergência para o infinito começam nesse ponto, tá? E é um ponto no eixo real. E o ângulo entre essas assíntotas é dada por essa expressão aí, ó, φ, que é a distância entre essas assíntotas, tá? Ou melhor, o ângulo dessas assíntotas em relação ao eixo real positivo é 180 graus, que multiplica 2Q mais 1 sobre o número de polos, em que o Q vai de 0 até o número de polos menos 1. Tá? E o cruzamento dos polos com o limite da região de estabilidade talvez seja a única coisa que muda. E, na verdade, é a única coisa que muda mesmo. Tá? Porque os limites de estabilidade são diferentes dependendo do plano. No plano S e no plano W é a mesma coisa, é o eixo, imaginário. Então eu posso usar o critério de Rolf para descobrir o cruzamento do lugar das raízes com esse eixo imaginário. Já no plano Z, o limite da região de estabilidade é o círculo unitário. Então eu posso usar o teste de Uri para descobrir quais são os pontos em que eu estou cruzando o eixo, o disco unitário, o círculo unitário. Tá bom? Então, de todos os passos, o passo 6 é o único que diferencia dependendo do plano em que você está. Todos os outros é teste geométrico, é a mesma coisa para qualquer plano. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho o lugar das raízes de um sistema como esse aí. Tá? Eu tenho G de Z igual a 0,368, que multiplica Z mais 0,717, sobre Z menos 1, sobre Z menos 0,368. Tá? Então, o sistema, essa seria a nossa planta digitalizada, né? E o lugar das raízes desse cara aí, em função de um ganho K, seria isso aqui. Tá? Então, eu tenho dois polos, tenho um zero, tá? Eles estão demarcados aqui, x e bolinha. Tá? Eu tenho um ponto de partida, tenho um ponto de chegada.
eu tenho uma síntese de convergência para o menos infinito, né, real, ou seja, esses dois polos encontram aqui, um vem à direita para encontrar esse zero, o outro vai à esquerda para ir para o menos infinito, tá? E aqui, tracejadinho, eu tenho o círculo unitário, então a nossa região que demarca para a gente estabilidade, tá? E esses dois x, 3x amarelos aqui, tá, são exatamente os pontos em que eu estou cruzando a região de estabilidade, tá? Cruzando tanto para sair dela quanto para voltar para ela, tá? Então, o traçado do lugar das raízes para esse sistema, ele segue basicamente as mesmas regras do plano S. Se você observar aqui, por exemplo, em cima do eixo real, eu tenho lugar das raízes entre esses dois polos. Por quê? Porque aqui, por exemplo, eu tenho um número par de polos à direita. Aqui, nesse ponto, eu volto a ter lugar das raízes no eixo real, porque eu tenho um número ímpar de polos e zeros, tá? Então, o traçado é basicamente o mesmo. A única coisa que muda aqui no plano Z, por exemplo, é eu descobrir quais são os pontos que eu estou cruzando o limite de estabilidade, tá bom? Então, o método de lugar das raízes ele pode ser utilizado como vocês aprenderam lá no curso de Sistema de Controle Lineares, do jeito que vocês aprenderam, exceto por esse último passinho aí que tem que prestar atenção nele, tá? Uma outra coisa importante é a gente saber mapear requisitos no plano S ou no plano W. Isso a gente também já fez lá no nosso curso de Sistema de Controle Lineares. A gente viu, não acima, me perdoe, lá no nosso curso de Sistemas de Controle Lineares, que se o sistema ele é dominante de segunda ordem, tá? Um bom compromisso do zeta, né, do valor do coeficiente de amortecimento, entre meio e 0,75. Isso vai garantir para a gente um compromisso entre o percentual de sobressinal e o tempo de pico. Se vocês se lembram lá, né, o percentual de sobressinal e o tempo de pico, eles são conflitantes. Quando eu melhoro um, eu pioro o outro, tá? Então, essa faixa de meio a 0,75 é um compromisso entre os dois. Um percentual de sobressinal que não é tão alto assim e um tempo de pico que é ali intermediário, tá? Então, eles estão... seria um compromisso entre esses dois critérios, tá? Bom, então, se eu tenho um par de polos dominantes de segunda ordem, tanto no plano S como no plano W, lembrando que o plano W é uma aproximação do plano S, tá? Pela transformação bilinear. Então, se eu tenho um par de polos dominantes de segunda ordem e eu quero que satisfaça esse requisito de meio a 0,75 por zeta, eu preciso posicionar os polos nesse plano S ou no plano W nessa região laranja aqui, tá? Que é demarcar, que ela demarca exatamente o zeta igual a meio igual a 0,75. Tá? Então, eu preciso colocar os polos de malha fechada dentro dessa região laranja se eu quero garantir esse compromisso entre percentual de sobressinal e tempo de pico. Além do tempo de pico, o tempo de acomodação é uma outra medida de velocidade. Vocês devem lembrar lá também que o tempo de acomodação ele é muito importante para a gente porque ele mede, mas para a gente dá uma noção para a gente de quando que o sistema está estacionando dentro de uma faixa em torno do valor final. Tá? Então, isso é um valor bastante importante. E em termos práticos, o tempo de acomodação ele é até mais interessante, exatamente porque ele avalia essa convergência para o valor final. Tá? Se você lembrar lá do nosso curso de controle de sistemas lineares, você vai lembrar que o tempo de acomodação para um sistema de segunda ordem, né, dominante de segunda ordem, ele é aproximadamente 4 sobre a parte real dos polos desse sistema. Tá? Então, 4 sobre zeta ômega n, parte real, módulo da parte real. Tá? Então, 4 sobre zeta ômega n. E isso, no nosso plano S, ele é exatamente eixos verticais. Ou seja, se eu quero garantir que o tempo de acomodação ele esteja dentro de uma determinada faixa, eu preciso estar dentro de uma tira vertical. Tá? Então, quanto mais rápida a acomodação, maior a parte real dos módulos. Quanto mais rápida a acomodação, maior a parte real dos polos dominantes de segunda ordem. Tá? Então, quanto mais à esquerda essa reta se localizar, mais rápido tem que ser o sistema. Mais rapidamente ele tem que acomodar. Tá? Não é raro a gente precisar também restringir o menor tempo de acomodação,
que a gente quer, né? Então a gente quer um tempo de acomodação entre um valor mínimo, que eu aceito, e um valor máximo, porque se eu deixar ele acomodar rápido demais, ele pode sofrer algum tipo, o sistema pode sofrer algum tipo de dano estrutural. Então, o mais comum é a gente demarcar uma tira vertical em que eu tenho um tempo de acomodação mínimo que eu aceito, que é essa região aqui. Menos que isso eu não aceito, esse eixo vertical, e um tempo de acomodação máximo que eu admito, que é esse aqui. Ou seja, quanto mais próximo eu estou do eixo imaginário, maior o tempo de acomodação. Tá? Então, no plano S ou W, se eu for fazer a junção dessas duas regiões, eu vou ter uma coisa como essa. Tá? Então, essa restrição aqui, ou essa restrição no plano S, ela demarca para mim o quê? Polos que têm tempo de acomodação entre um valor mínimo e um valor máximo e um percentual de sobressinal entre um valor mínimo e um valor máximo. Então, se eu tenho esse requisito que vem do sistema dominante de segunda ordem, se eu quero atender isso, eu tenho que colocar os meus polos de malha fechada dentro dessa região laranja aí. Dentro desses dois trapézios laranjas aí. Eu tenho que garantir que os meus polos de malha fechada estejam ali dentro. Tá? Bom, mas e aí no plano Z? Plano Z, se você lembra, a gente fez aquele mapeamento, né? E aí a gente viu o seguinte, que eixos verticais, beleza, viram círculos. Então, quanto mais distante eu estou do plano, do eixo imaginário, né? Do eixo imaginário, menor é o valor do círculo. Tá? Então, eixos verticais, quando eu estou mapeando no plano S e no plano Z, eixos verticais do S estrela viram círculos no plano Z. Só que o eixo vetor, que é exatamente o que dá o percentual de sobressinal, que dá o coeficiente de amortecimento, ele é mapeado como uma espiral, se você se lembra. Tá? Então, juntando essas duas coisas, né, a gente vê que se a gente for mapear essa região laranja aqui no plano S, no plano Z, isso vai virar para a gente uma região como essa. Tá? Então, eu tenho aqui demarcado dois círculos. O círculo maior é o que demarca o maior tempo de acomodação que eu admito. O círculo menor é o que demarca o menor tempo de acomodação que eu admito. Tá? E essas regiões aqui logarítmicas, né, essas espirais, né, que aqui só está dando para ver um pedacinho dela, demarca o menor zeta e o maior zeta. Então, eu estou restrito a essa região laranja. Então, no plano Z, se eu quiser mapear uma região como essa, vamos supor que, enxergando o plano S, eu quero colocar os polos dentro dessa região laranja. No plano Z, eu preciso garantir que eu estou dentro dessa região laranja, que é mapeada pelos círculos, a interseção entre os círculos e essas regiões logarítmicas. Então, aqui tem um caminho para poder fazer o projeto. Você pode simplesmente pegar aqueles requisitos, pegar aquele mapeamento, pegar o mapeamento dessa região laranja aqui e forçar o mapeamento, descobrir o mapeamento do plano Z, ou simplesmente você pode descobrir onde que tem que estar os polos no plano S aqui, descobre, coloca eles, dois polos dominantes de segunda ordem nessa região laranja, e depois converte esses dois polos dominantes de segunda ordem lá para o plano Z, por aquelas regras matemáticas que a gente mostrou lá há uns 2 vídeos para trás. Tá? E é uma questão de filosofia de projeto. Tem gente que gosta de fazer primeiro o projeto no plano S, converter para o plano Z. Tem gente que já gosta de fazer o projeto todo no plano Z. É uma questão de prática de controle. O que você curte fazer mais, qual que é a ferramenta que você domina mais. Tá? A gente vai fazer isso quando a gente estiver fazendo o projeto de controladores. Tá? Bom, então o projeto do lugar das raízes ele consiste em se alocar os polos dominantes de segunda ordem, no caso do plano S, em uma posição do plano S, né, de forma que os requisitos sejam atendidos, e depois buscar o ganho, no caso de se você estiver trabalhando apenas com ganho, né, descobrir o valor de ganho que o lugar das raízes passa naquela região. Tá? Naturalmente, esses requisitos de desempenho eles só valem se os polos são dominantes de segunda ordem.
Isso nem sempre acontece. Se o sistema é de uma ordem mais alta, ou se tem um zero, ou se tem um zero na origem, enfim, se tem um zero próximo dos polos, desses polos de segunda ordem, os requisitos eles podem não ser atendidos, apesar de você estar naquela região. A gente viu isso lá no curso de sistemas de controle, tá? Então, o projeto de controlador de lugares raízes ele tem esse problema, tá? Então, se houver polos ou zeros próximos, o valor apurado pelo índice via simulação ele pode vir a ser diferente do especificado previamente, tá? Mas e aí, se esse for o caso, você vai ter que escolher uma outra estrutura de controlador, tá? Ou um projeto de controlador que não use aqui a dominância de segunda ordem, porque ela estaria sendo ferida aqui caso houvesse um outro zero próximo, tá? Então aqui o projeto do controlador via lugares raízes no plano S, ele segue, aqui é uma questão de gosto, né? Se você está querendo fazer o projeto do controlador digital baseado no seu conhecimento do sistema contínuo, o que você vai fazer? Você vai alocar, você vai descobrir qual que é essa região do plano S e vai descobrir um posicionamento de polos de malha fechada que você quer dentro daquela região de requisito que você estabeleceu. Aí você pega essa região lá no plano S, esses dois polos, você já vai saber onde que tem que estar os seus polos de malha fechada e aí você usa isso para derivar o controlador, tá? Ou você pode também fazer isso diretamente no plano Z. Você demarca a região no plano Z que você quer, desenha o lugar das raízes no plano Z, e aí você vai lá com o valor de K no plano Z, você vai lá e descobre qual é esse valor que atende os requisitos ou essa região do lugar das raízes nesse plano Z. Então é um método bastante interessante, tem as suas deficiências, como todos os métodos de controle tem a sua vantagem, tem a sua desvantagem. O lugar das raízes é desses métodos, então ele é um método muito poderoso, mas se você está usando como requisitos de desempenho esses requisitos que vêm de sistema de segunda ordem, você pode cair num problema em que eventualmente o seu sistema não seja dominante de segunda ordem. E aí esses requisitos de desempenho que foram estabelecidos para o projeto podem ser levemente ou drasticamente, dependendo do sistema, né, feridos, e aí você vai ter que pensar numa outra estratégia. Tá? Mas a ideia é sempre a mesma quando a gente está fazendo projeto de lugares raízes, projeto de controlador via lugares raízes. Tá? Eu tenho lugares raízes, por exemplo, aqui desse sistema. Vamos supor que eu quero que meu polo esteja aqui, porque esse polo, nessa posição onde está a mãozinha aqui, ela é a posição que dá o requisito que eu preciso, né? Bom, aí eu venho aqui e descubro qual que é o valor de K para o qual o polo está aqui, né? Bom, aí esse polo vai ser naturalmente influenciado pela ação desse zero. A gente tem que ver o tanto que vai ser influenciado. Se for pouco, beleza. Basta que eu pegue o ganho K, eu vou ter esses dois polos de malha fechada aqui, está resolvido o meu problema. Se não, eu vou ter que mudar a estrutura do controlador para fazer esse lugar das raízes caminhar de um jeito diferente, ou se ele não passar dentro da região que eu quero, eu forçar a passar naquela região por uma estrutura de controlador diferente, tá? Então é mais ou menos assim que a gente faz o projeto. A gente vai falar isso mais quando a gente estiver falando de controle PID digital, tá? Bom, vamos falar agora um pouco de resposta em frequência, tá? Resposta em frequência é muito importante para a gente, tá? Muitos dos métodos de controle que a gente vai aprender ainda, eles são baseados em resposta permanente senoidal. Então, diagrama de Bolt, tá? Então, a resposta em frequência, ela é baseada na resposta permanente senoidal, que implica eu aplicar uma senoide no sistema, esperar passar o transitório e analisar as características de amplitude e fase dessa senoide de saída em relação à senoide de entrada, tá? Naturalmente, muito do que a gente vai falar aqui, a gente já falou lá para o curso de sistemas de controle lineares. Então a gente não vai repetir aqui. Mais uma vez, em caso de dúvida, volte lá e dê uma olhadinha, tá? Aqui a gente vai analisar com um pouco mais de detalhe o impacto disso em controle digital. O que muda quando a gente está fazendo isso para um sistema digital, tá?
Então, basicamente, bem rapidamente a respeito do regime permanente senoidal, se eu tenho uma função de transferência geral qualquer, G de S é igual a um P de S, sobre um conjunto de polos demarcados aqui por esses monômios, né? S mais S1, S mais S2, blá blá blá, até S mais Sn, e eu aplicar na entrada desse sistema um sinal senoidal, o max seno de ômega t, então esse seno tem uma amplitude pico, né, máxima, o max, né? E seno de ômega t eu tenho uma frequência ômega para esse seno, tá? Se eu aplicar isso, a gente consegue ver, então, a resposta do sistema é y de S, G, U de S. Isso vai levar para a gente as condições de regime permanente, ou seja, quando esse sistema parar de variar as características de seno da saída, tá? É como que o seno de saída se refere a esse seno de entrada, tá? Naturalmente, o que a gente quer ver, então, é como se comporta o y de S, que é igual ao g de S, vezes a função de transferência aqui do seno, né? Como que isso aqui ocorre depois que passa esse transitório. Bom, depois que a gente fez a análise, e a gente fez essa análise com bastante detalhes lá no curso de sistemas de controle lineares, após uma análise do regime permanente, quando t tende a infinito, a gente pode concluir que o regime permanente senoidal na saída, ele vai ser um y max, seno de ômega t mais φ. Ou seja, a frequência do seno de saída é a mesma frequência do seno de entrada. Tá? Então, um sistema linear digital ou não, tá? Ele não altera a frequência do seno de saída. Tá? O Ymax ele depende do módulo de G de J ômega naquela frequência vezes o max que eu apliquei no seno. Tá? Então, a máxima amplitude do Ymax, ou a máxima amplitude, ou amplitude do seno, né? Amplitude máxima, valor de pico do seno, ele vai ser o valor de pico da entrada do seno de entrada vezes o módulo da função de transferência G de J ômega naquela mesma frequência que eu excitei. Tá? E o φ, ou seja, a defasagem entre o seno de saída e o seno de entrada, vai ser dada exatamente pela fase de G de J ômega naquela frequência que eu excitei. Tá? Bom, então, basicamente, são essas as consequências que eu tenho na análise de um sistema linear invariante no tempo. Por enquanto, tudo que a gente está falando aqui ainda é de sistema contínuo, tá? Então, a frequência é a mesma, frequência de entrada e frequência de saída é a mesma, não muda. A amplitude da senoide de saída depende da amplitude da senoide de entrada e do módulo de G de J ômega naquela frequência, tá? E a senoide de saída ela vai estar defasada em relação a essa senoide de entrada por um ângulo que depende exclusivamente da fase de G de J ômega, aquela frequência. Naturalmente, óbvio, né? Se o seno de entrada ele já tiver uma defasagem, né? Essa defasagem do seno de saída vai ser a soma da fase do G de J ômega naquela frequência e a defasagem original do seno de entrada. Tá? Bom, isso implica para a gente que a resposta em frequência ela é muito importante, porque ela dá para a gente a informação de como que esse sistema ele responde a senoides de entrada para várias frequências. E a gente observou também que esse comportamento ele depende substancialmente de como que o módulo de G de J ômega e a fase de G de J ômega eles se comportam ao longo da frequência. Tá? Então, a análise que a gente chama de análise da resposta em frequência ou regime permanente senoidal, ele visa exatamente analisar o comportamento do sistema para essas várias frequências e isso é feito por meio de um diagrama de Bode, aqui no caso de controle, ou de resposta em frequência para um contexto, por exemplo, de filtro, de análise de sinais, de processamento de sinais. Né? E essa análise de resposta em frequência ela é basicamente composta pela decomposição do módulo de G de J ômega pela frequência e da fase do G de J ômega pela frequência. Então, esse diagrama ele expressa para mim como que esse sistema se comporta em módulo e em fase em função da frequência que eu estou excitando esse sistema. Frequência senoidal, ou seja, estou aplicando o sinal senoidal com aquela frequência. Tá? Aqui eu tenho o diagrama de Bode, que expressa para mim exatamente essa resposta em frequência para um sistema de primeira ordem.
Então tem um sistema de primeira ordem qualquer aí, 10 sobre S mais 1. Esse sistema ele vai se caracterizar pelo quê? Uma região praticamente plana, em que, independente do valor de frequência que eu colocar aqui, o valor da saída ele só vai ser alterado naturalmente pelo ganho do sistema estático do sistema. Aqui eu tenho um ganho de 10 vezes, então por isso eu começo de 20 dB, tá? Mas a frequência, a mudança da frequência não muda substancialmente o valor da saída, tá? Então, se eu colocar lá um seno de 1 volt pico a pico, né, vai sair aqui praticamente para todas as frequências um seno de 10 volts pico a pico aqui, até essa frequência de 0,15 Hz. Bom, quando eu chegar nessa frequência que é exatamente 1 radiano por segundo, né, que é a frequência de corte, a frequência de 3 dB, né, eu vou estar 3 dB abaixo aqui de 20 dB, então vou estar em 17 dB, tá? Ou seja, eu vou ter uma queda aí de 70% do valor nessa frequência, tá? E a partir dessa frequência aí sim, a amplitude da saída começa a cair dramaticamente com o aumento da frequência. Na verdade, ela cai 20 dB por década. A gente viu isso também. 20 dB por década é dividir por 10. Então, cada vez que eu multiplico aqui por 10 vezes essa frequência de corte, eu caí 1/10. Tá? Então, eu tenho duas regiões bastante destacadas aqui no sistema de primeira ordem. Uma região em que praticamente a entrada não é muito modificada quando ela passa para a saída, exceto por ganho. E uma região em que, na medida que eu vou aumentando a frequência, aí sim esse seno ele vai ter uma amplitude cada vez menor. Já para a fase, eu tenho aqui uma queda mais ou menos uniforme, né, ao longo das frequências. Até uma década antes dessa frequência de corte, a fase praticamente não muda muito pouco, entre 0 graus, então o sistema praticamente não defasa muito o seno de entrada. Para frequências muito altas, essa defasagem ela converge para 90 graus. Tá? Então, quando a frequência é muito alta, o seno de saída fica 90 graus defasado em relação ao seno de entrada. E quando eu estou exatamente nessa frequência, 1 radiano por segundo, eu defaso 45 graus. Ou seja, para um seno de 1 radiano por segundo na entrada desse sistema, a saída vai estar defasada de 45 graus, com uma amplitude que seria de 7, se eu aplicar 1 volt pico a pico, eu teria 7,07 pico a pico aqui na saída. Tá? O sistema de segunda ordem ele é mais rico, a gente viu isso também, sobretudo o sistema de segunda ordem subamortecido. O coeficiente de amortecimento é entre 0 e 1. Né? Então, para esse sistema, né, eu tenho uma região aqui que a amplitude da saída praticamente não é alterada pela frequência, tá? Tem uma outra região aqui que ela é dramaticamente afetada, ou seja, cada vez que eu multiplico aqui a frequência por 10, eu caio 1/100 de amplitude, tá? Só que eu tenho aqui uma característica interessante, que dependendo do valor de zeta, eu posso amplificar, eu posso estar amplificando o valor da entrada para a saída. Ou seja, eu posso ter aqui, por exemplo, aplicar um seno de 1 volt pico a pico, né? E se eu tiver um zeta aqui, por exemplo, de 0,1, eu posso estar com valor até 15 dB. 15 dB é mais que 6, eu posso estar multiplicando 6 vezes o valor, tá? O valor da entrada em relação à saída, tá? Nessa frequência, se eu citar exatamente nessa frequência, que é a frequência muito próxima aqui da frequência natural, frequência de ressonância, bem próximo da frequência natural, tá? Então, o que acontece é o seguinte, o sistema de segunda ordem ele tem uma característica bastante diferente da resposta do regime permanente senoidal, né, da resposta em frequência, em relação ao sistema de primeira ordem. Então, tenho 3 regiões aqui bem demarcadas. Note que se o zeta ele é um valor 0,7, 0,8 até 1, essa amplificação, essa ressonância não ocorre. Então, isso aqui é uma característica bem própria de zeta entre 0,5 até 0,01, tá? Para ser maior que 0, tá?
A fase é a mesma coisa. A fase, se eu estou com frequência muito baixa, ou seja, para senos de frequência muito baixa, eu praticamente não defaso, não tenho defasagem entre entrada e saída. Por outro lado, se a frequência está com valor muito alto, essa defasagem vai para menos 180 graus. Tá? E naturalmente, esse decréscimo é tão mais intenso quanto menor o valor de zeta. Tá? Quanto menor o valor de zeta, mais intenso, mais dramática essa queda do 0 graus para os 180 graus. Tá? Então, é mais ou menos aqui a resposta do diagrama de Bode do sistema de segunda ordem. Sistema de atraso de tempo a gente também viu lá no nosso curso de sistemas de controle lineares. Ele se caracteriza por ter uma amplitude constante, né? Ele só introduz fase, ele não muda a amplitude, mas ele introduz fase linear, ou seja, é uma fase que varia linearmente com a frequência. Tá? Então, o atraso de tempo, que é um mais importante para a gente aqui em controle digital, né? O atraso de tempo, ele tem a função de transferência dele, ou a resposta em frequência dele, ele tem valor 1. Ele não muda a amplitude da entrada para a saída, mas ele defasa linearmente ao longo com a inclinação TA ômega. Ou seja, aquela resposta em frequência ela vai aumentando negativamente, né? Ela vai diminuindo, né? Rumo ao menos infinito, tá? Com uma inclinação TA, que é o tempo de atraso, vezes ômega, que é a frequência que está variando, tá? A frequência da sua resposta em frequência, tá? Bom, até aqui tudo bem, né? Então a gente viu lá como é que era a questão do sistema de primeira ordem, sistema de segunda ordem, vimos que é a resposta e frequência. Vamos voltar para aquela questão que a gente também estudou lá em sistemas de controle, fazendo uma revisão bem rápida aqui de como que a gente vê a estabilidade via diagrama de Bode. Primeira coisa que a gente vai considerar aqui é que o nosso sistema, a nossa planta GDS, no caso aqui do diagrama que a gente está vendo, ela não tem polos instáveis em malha aberta. Então, o GDS é estável. Tá? Isso vai permitir a gente criar um método para estudar a estabilidade no diagrama de Bode. O estudo da estabilidade do diagrama de Bode ele é derivado do critério de Nyquist. Então, no vídeo anterior, você viu lá o critério de Nyquist, a gente está estudando a mesma coisa aqui. A gente está testando o enlace do ponto menos 1. E a gente vai ver lá no diagrama de Nyquist é o enlace do ponto menos 1, como que isso se expressa aqui no diagrama de Bode. Tá? Muito bem, então vamos ver como que isso ocorre. De novo, a gente tem 1 mais kg de S igual a zero, a equação característica que eu quero testar, né? Só que eu vou fazer isso na frequência. Então, eu vou fazer 1 mais kg de J ômega igual a zero. E eu preciso, via lá o critério de Nyquist, você se lembra, que garantido que o GDS é estável, eu não posso enlaçar o menos 1 para o sistema ser estável. Se eu enlaçar o menos 1, meu sistema é instável. Então, o critério de estabilidade de Nyquist, que é na frequência, lembre-se, a gente está fazendo G de J ômega naquela conta lá do caminho de Nyquist, né? Eu não posso enlaçar o ponto menos 1. Então, essa condição de não enlaçar o ponto menos 1, a gente já viu. Então, para a gente não enlaçar o ponto menos 1, a gente vai ter que, via diagrama de Nyquist, né? Se você lembra lá do diagrama de Nyquist do nosso vídeo anterior, dá uma olhadinha nele lá. Para eu não enlaçar um menos 1 com um sistema estável, eu preciso, primeira coisa, margem de ganho. Então, para uma dada frequência, duas coisas têm que ocorrer ao mesmo tempo. O módulo de G de J ômega tem que ser menor que 1 quando eu estou na fase igual menos 180, ou seja, eu estou testando o eixo real. No eixo real, eu estou testando a margem de ganho. A margem de ganho tem que ser, o valor do ganho quando eu estou na fase menos 180 tem que ser menor que 1, porque senão eu enlaço menos 1. Tá? Então lembra lá do diagrama de Nyquist. O diagrama de Nyquist está lá, ele está cruzando o eixo real. Se na fase menos 180, que corresponde exatamente àquele cruzamento do valor do eixo real negativo, eu tiver um módulo menor que 1, eu atendi o primeiro critério. Isso quer dizer que eu não enlacei o menos 1 por ganho. Só que eu preciso testar por fase também. Eu tenho que ir lá e buscar aquele vetor que tem ângulo, que tem magnitude igual a 1, e ver se o ângulo que ele tem, aquele vetor,
é um número maior, mais positivo que menos π. Ou seja, se ele está ali no terceiro quadrante. Tá? Se essas duas coisas ocorrerem simultaneamente, eu posso garantir que esse sistema é estável em malha fechada. Então, se você ficou em dúvida dessa figura, dá uma olhada lá naquela figura lá sobre margem de ganho e margem de fase lá do teste de Nyquist. Você vai lembrar do critério de Nyquist. Você vai lembrar que para eu não enlaçar o menos 1, eu preciso ter, na fase de menos 180 graus, um módulo menor que 1 e, quando eu tiver o módulo igual a 1, a frequência que tem um módulo igual a 1, ela tem que ter uma fase mais positiva que menos π. Ou seja, ela tem que estar ali no terceiro quadrante. Ela tem que ser um valor maior que menos 180. Tá? Então, essas duas condições elas têm que ocorrer simultaneamente para que a gente garanta que não está enlaçando o ponto menos 1, caso o G de S seja um sistema estável, tá? Sem polos instáveis. Tá? Então, a gente viu que as margens de estabilidade são exatamente as distâncias em módulo e fase para que essa condição não ocorra. E aí, a gente tem como testar no diagrama de Bode a condição de estabilidade pensando no diagrama de Nyquist. Então, eu faço o diagrama de Bode do G de S e com esse diagrama do G de S, partindo do pressuposto que o G de S é estável, eu consigo testar as condições de estabilidade da malha fechada. Como que eu faço isso? Seja uma planta G de S estável realimentada por um controlador C de S qualquer. O sistema em malha fechada será instável se a resposta em frequência de C de J ômega G de J ômega alcançar uma das duas condições. Basta que uma delas ocorra para que o sistema seja instável. O módulo de C de J ômega G de J ômega seja maior que 1 quando a fase é igual a menos 180 graus, ou a fase é um número mais negativo que menos 180 graus para alguma frequência em que o módulo é igual a 1. Qualquer das duas coisas que acontecer faz com que o sistema seja instável em malha fechada. De novo, eu pego o G de S, ou G de S, C de S, é que eu estou colocando a planta e controlador, malha aberta, e faço a resposta à frequência desses dois casos. Faço o diagrama de Bode. E aí eu vou analisar a frequência em que eu tenho a fase igual a menos 180 graus. Se na frequência que eu tiver a fase igual a menos 180 graus, o módulo for maior que 1, o que equivale a 0 dB, ou seja, o módulo for maior que 0 dB, o sistema já é instável. Eu já enlacei o menos 1 por ganho. Se, por outro lado, eu passei desse teste, tá? Então não ocorreu isso, mas quando eu for no diagrama de módulo, eu procurar o diagrama de módulo com amplitude igual a 1, 0 dB. Se a fase associada a essa frequência for um número mais negativo que menos 180 graus, eu enlacei os 180 graus. Desculpa, eu enlacei o menos 1 por fase. Tá? Então, para que o sistema seja estável, eu preciso dessas duas coisas ocorrendo simultaneamente. A margem de ganho ela é definida como a distância para isso ocorrer. Ou seja, quando eu estiver na frequência cuja fase é igual a menos 180 graus, a distância em dB que eu tiver que somar com o módulo dB para chegar em zero é o que eu chamo de margem de ganho. Então, margem de ganho é aquela lasquinha, aquela sobra que eu tenho em dB para que na frequência em que ocorre a fase de menos 180 graus eu ainda posso somar em dB, que significa multiplicar em valor absoluto, né? O tanto em dB que eu posso somar de ganho antes de eu enlaçar o menos 1 por ganho. Tá? E a margem de fase é a fase negativa que eu posso acrescentar na fase que eu já tenho na frequência em que o ganho é igual a 1, antes de eu enlaçar o menos 180. Então, a distância entre o menos 180 em fase, na frequência em que eu tenho 0 dB, essa distância vai ser aquela que eu tenho ainda para colocar em fase, eu ainda posso girar o meu G de S ou o meu ou GC, né, o C de J ômega, G de J ômega, eu posso girar negativamente antes que esse cara enlace o ponto menos 1. Ou seja, basicamente, quando eu estou fazendo análise de estabilidade no diagrama de Bode, eu estou usando implicitamente o critério de estabilidade de Nyquist. E é por isso que a gente estuda o critério de estabilidade de Nyquist antes de estudar a estabilidade no diagrama de Bode, porque um depende do outro.
Fazer essa análise na figura é sempre mais fácil do que guardar essas regras. Então eu tenho aqui um sistema qualquer, a resposta e frequência de um sistema qualquer, magnitude em dB, fase em graus, frequência logarítmica, tá? Em escala logarítmica. Quero saber se o sistema é estável ou não. Se o sistema será estável ou não em malha fechada. Ou seja, isso aqui é a resposta em frequência do sistema em malha aberta. C de J ômega, G de J ômega. E eu quero saber se esse sistema vai ser, se ele vai ser estável em malha fechada. Ou seja, simplesmente olhando a resposta em frequência, aqui tem um erro, tá? Não é resposta em frequência de 1 mais, não, tá? É resposta em frequência de C de J ômega, G de J ômega. Tá? Então isso aqui é a resposta em frequência desse sistema C de J ômega, G de J ômega. Eu quero saber se esse sistema, quando eu fechar a malha nele, com esse controlador que já está aqui, ele já está multiplicado aqui, esse sistema vai ser estável ou não. Meu primeiro teste. Eu vou analisar, vou procurar primeiro onde está a fase, onde está o módulo igual a 0 dB. Então eu venho aqui e procuro onde que essa curva cruza o módulo de 0 dB. Cruza aqui. Esse valor aqui é o valor 1. É o valor 1 no meu plano S. Aí eu vou lá e vou procurar qual que é o valor, nessa mesma frequência, qual que é o valor de fase que eu tenho. Esse valor aqui é menos 160. Menos 160 é mais positivo que menos 180. O menos 180 está demarcado aqui, ó, tracejado. Então, quando eu tenho a frequência para o qual o módulo é igual a 1, 0 dB. Se a fase ela é mais positiva que menos 180, isso quer dizer que eu não enlacei o ponto 0, o ponto 1 em fase. Ou seja, eu ainda tenho uma sobra aqui de cerca de 20 graus negativos que eu posso colocar nessa curva antes de esse ponto encostar no menos 180. Quando ele encostar no menos 180, eu tenho módulo 1, fase menos 180, estou exatamente em cima do ponto menos 1. Neste caso não ocorreu. Então eu tenho uma margem de fase, que é esse risquinho azul mais grosso aqui, que é o que eu posso acrescentar de fase antes do sistema ficar instável por fase. Muito bem. Agora vamos para o outro teste. Eu procuro o ponto 180, de fase 180, acho a frequência em que isso ocorre. É essa frequência aqui. Aí eu subo na mesma frequência e olho o módulo. Se o módulo é um valor menor que 0 dB, ele é um valor menor que 1. Portanto, na fase igual a menos 180, ou seja, eu estou apontando exatamente no eixo real negativo. Se eu tenho um módulo menor que 1, eu não enlacei o menos 1. Se por um acaso esse ponto for maior que 0 dB, o valor é maior que 1, aí eu enlacei o menos 1. Então, nesse caso aqui, quando eu pego o menos 180 e procuro, eu tenho uma margem de ganho nesse sistema. Eu ainda posso multiplicar esse ganho por essa lasquinha aqui, sei lá, 5 dB positivos, ou seja, eu posso multiplicar por 5, multiplicar pelo valor em módulo equivalente a 5 dB, tá? Que o sistema ainda não fica, ele fica no limite de estabilidade, está marginalmente estável. Então, dado que o nosso sistema GDS ele é estável, ou CJ ômega, G de J ômega é estável em malha aberta, para descobrir se o sistema é estável ou não em malha fechada, eu faço o diagrama de Bode desse sistema em malha aberta, e aí eu vejo essas margens de estabilidade aqui, faço esses testes para descobrir se quando eu fechar a malha, esse sistema vai ser instável ou não. Tá? Muito bem. E o que acontece quando o sistema ele é digital? Tudo que a gente falou até agora de resposta e frequência vale para sistemas contínuos. E quando o sistema é digital, o que acontece? Bom, naturalmente a gente sabe que a nossa relação entre domínios do plano S para o plano Z é essa aqui, ó. Z igual a E elevado a S TS, em que TS é o tempo de amostragem. Então, quando eu pegar e escrever o S como um J ômega, a relação de J ômega em Z vai ter uma exponencial no meio do caminho. Tá? Então, o meu Z vai ser igual a E elevado a J ômega. Ou seja, a resposta do domínio no domínio discreto ela vai espelhar uma lei exponencial aplicada à resposta de frequência do domínio contínuo. Então, tudo aquilo que eu fiz no domínio contínuo, ela se expressa no mundo digital por meio dessa exponencial, E elevado a J ômega. Bom,
não é difícil entender que tudo aquilo que eu fiz lá no diagrama de Bode, a escolha das escalas que a gente discutiu lá no curso de sistemas de controle, a escala logarítmica para frequência, usar dB e tal, eu perco isso. Por quê? Porque eu tenho agora uma relação que é exponencial. Então, aqueles argumentos que eu usei para usar a escala logarítmica para garantir o 20 dB por década, o 40 dB por década naquela escala toda bonitinha, aquilo eu vou perder porque lá no plano contínuo eu estava vendo em J ômega. Aqui eu estou vendo por E elevado a J ômega. Então, eu estou pegando aquela relação e estou passando por uma exponencial. Então, aquela argumentação que a gente utilizou para construir e justificar o diagrama de Bode, ele vai se perder em parte quando a gente estiver no domínio Z, quando a gente estiver tratando de um sistema digital. Uma alternativa seria a gente utilizar a transformação bilinear, pois ela converte o sistema digital para um formato similar ao mundo contínuo. Só que mesmo assim a gente precisa saber o que a gente está perdendo a fazer isso. Porque a gente sabe que a transformação bilinear ela aproxima o plano W, ou melhor, o plano W é uma aproximação do plano S, mas não é o plano S perfeito. Então eu continuo perdendo um pouco dessa informação do mundo discreto para o mundo contínuo. Bom, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela variável W, né, e que é basicamente o que? A transformação bilinear 2 sobre TS, Z menos 1 sobre Z mais 1, quando Z é igual a E elevado a J ômega TS. Então, eu estou pegando aqui a minha variável Z, expressando a frequência dessa variável Z, então E elevado a J ômega TS, e estou jogando dentro da minha transformação bilinear. Bom, aqui tem um pouco de álgebra, o resultado final para a gente é o mais importante. Então, eu tenho J igual a 2TS, a tangente de ômega TS sobre 2. Isso aqui é a relação entre o ômega depois que eu fiz essa transformação de número complexo, tá? Então eu tenho aqui o Z igual a E elevado a J ômega TS aplicado na transformação bilinear. Olha, se você lembrar lá, o nosso J ômega, né? O ômega é a frequência do nosso mundo contínuo. Então S, quando a gente faz S igual a J ômega, esse ômega é a frequência do nosso mundo contínuo. Aqui no plano W, o nosso ômega aqui, né? O W é igual a J ômega no mundo W, que é dado por 2TS tangente de ômega TS sobre 2. Então eu vou chamar isso aqui de frequência no plano W. Tá? Então essa frequência no plano W, da mesma forma que eu tinha frequência lá no plano S, S é igual a J ômega, quando eu pego esse S J ômega, passo para o Z e depois eu passo para o bilinear, isso vira uma frequência em ômega que é dada por 2 sobre TS tangente de ômega TS sobre 2. Só para explicitar para vocês a relação entre a frequência no mundo S e a frequência no mundo W. Eles são aproximados, mas não são iguais. A diferença é exatamente essa expressão. Obviamente, a frequência tem que respeitar o teorema de Nyquist. Ômega tem que ser menor que ômega S sobre 2. Tá? Então, a frequência que eu enxergo digital, depois que eu passei do mundo contínuo para G de Z e depois para G de W, ela é dada por essa relação aqui, ó, 2 sobre TS, a tangente de ômega TS sobre 2. Bom, primeira coisa que a gente observa é que a relação entre a frequência no plano W e no plano S não é linear. Tem uma tangente no meio do caminho. Então, a frequência do plano S tem uma tangente para chegar na frequência do plano W. Então, a resposta em frequência do plano W ele não vai seguir a mesma lei assintótica, né? Do menos 20 dB por década, aquela coisa do plano S. Tá? Eu vou perder em parte isso, exatamente por essa relação não linear entre a frequência do mundo contínuo e a frequência do mundo digital. O W aqui está expressando para mim o mundo digital. O G de Z depois que eu passei para o mundo digital. Mas agora vamos ver o seguinte, vamos considerar que as frequências que eu estou tratando são muito menores que o ômega S. Ou seja, eu quero pesquisar a resposta em frequência do meu sistema digital para frequências muito menores que a frequência de amostragem que eu estou usando. Tá? Então, quando a frequência é muito menor que a frequência de amostragem, o que acontece? Dá para ver o seguinte, olha, se o ômega é muito menor que o ômega S, essa expressão aqui é um valor bem pequenininho.
tá? Porque TS vai ser o quê? 2π sobre ômega S. Então, isso aqui, se o ômega é muito maior que o ômega, ômega S é muito maior que o ômega, essa expressão aqui é um valor pequeno. E a tangente de um valor pequeno pode ser aproximado pelo próprio valor. Então, tangente de θ quando θ é um valor pequeno é o próprio θ. Então, essa expressão aqui, quando o ômega é muito menor que o ômega S, ou seja, a frequência da resposta e frequência, a frequência que eu estou estudando dessa resposta e frequência, ela é muito menor que a frequência de amostragem, essa expressão é aproximadamente igual a essa. E aí a gente vai ver o seguinte, olha, TS corta com TS, 2 corta com 2, e o ômega do mundo digital que eu vejo no mundo W, ele é aproximadamente igual ao ômega do mundo contínuo. Então, quando a frequência de amostragem é muito menor, ou melhor, quando a frequência que eu estou estudando a resposta em frequência ela é muito menor que a frequência de amostragem, o que eu enxergo no plano W é aproximadamente igual ao que eu enxergo no plano S. A resposta em frequência do mundo digital no plano W, que vem do plano Z, né? Lembra que eu estou fazendo uma transformação bilinear, é aproximadamente a mesma que eu vejo no mundo contínuo. Tá? Mas note que se a frequência começar a se aproximar de ômega S sobre 2, vai começar a aparecer uma dispersão entre a resposta em frequência que eu vejo no mundo digital e a resposta em frequência que eu vejo no mundo contínuo. Essa dispersão ela é devida a essa não linearidade que aparece exatamente por causa da aplicação da regra do Z, Z igual a E elevado a J ômega TS, na transformação bilinear. Isso vai levar essa tangente no meio do caminho. Por isso, sempre que a gente for escolher uma frequência de amostragem, né, a gente vai tentar fazer com que essa frequência de amostragem seja de forma que a faixa de frequência de controle que eu quero, a faixa de frequência que eu quero estudar, ela seja bem distante da ômega S sobre 2. Idealmente, aqui a gente tem aquela métrica que já veio lá do curso de sistemas de controle, né? Uma pelo menos 10 vezes menor que a ômega S sobre 2. Uma frequência 10 vezes menor que a ômega S sobre 2 já garante que dentro dessa faixa de frequência o seu diagrama de Bode vai ser muito ou menos afetado em relação ao diagrama de Bode do mundo contínuo. Esse diagrama aqui mostra a situação. Eu tenho aqui uma resposta em frequência de um sistema de primeira ordem, tá? Em azul está o G de S. O G de S é a resposta em frequência do sistema contínuo, tá? Então eu tenho aqui o G de S, módulo e fase. Aqui eu estou mostrando também o G de W. O G de W está mostrado aqui tracejadinho em vermelho. Essa frequência que está aqui em vertical, aqui, ó, essa frequência vertical aqui preta, né, esse traço preto aqui que está bem clarinho aí para vocês, é exatamente o ômega S sobre 2. Então é a frequência de amostragem dividido por 2. Tá? Note que para frequências muito menores que o ômega S sobre 2, a resposta em frequência do sistema contínuo é praticamente a resposta em frequência do sistema digital. Ou seja, mesmo eu fazendo aquela conversão, né, de Z igual a E elevado a J ômega TS, julgando a transformação bilinear, a gente observa que a resposta em frequência do sistema contínuo e do sistema digital são praticamente as mesmas. Só que na medida que eu vou aproximando do ômega S sobre 2, olha aqui, ó, um módulo ele começa a sair, ele começa, né, ter uma dispersão em relação ao diagrama de módulo do sistema contínuo, e a fase dispara, que eu perco totalmente a fase, porque aí eu tenho aquele tangente lá, eu estou aproximando de tangente igual a menos 90, tangente de menos 90 é infinito, aí eu disparo aqui para cima. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, a resposta em frequência de digitais, ela pode ser aproximadamente analisada como a resposta do sistema contínuo se a frequência que eu estou analisando ela é bem distante da ômega S sobre 2. Na medida que essa frequência, por exemplo, se eu estiver analisando o sistema dentro dessa faixa aqui, beleza, tanto faz analisar o sistema contínuo como o sistema digital, eu estou praticamente analisando a mesma coisa. Tá? Então aqui eu tenho toda a questão de margem de ganho, margem de fase, enfim, está tudo mais ou menos preservado. Mas na medida que essa frequência vai aumentando, né, se eu começar a chegar perto de ômega S sobre 2, há essa dispersão, e aí eu tenho que tomar cuidado com essa região, porque a análise aqui do mundo contínuo e do mundo digital pode ser substancialmente diferente uma da outra. Tá? Muito bem.
Falamos bastante coisa, hein? Num dia só falamos de análise e resposta, resposta em frequência e lugares raiz. Muita coisa, tá? Então, se você ficou em dúvida aqui com alguma coisa, repasse esse vídeo. Se persistiu a dúvida, volta lá no nosso material de sistemas de controle, tá? Dá uma olhadinha para não ficar nenhuma dúvida, porque o nosso próximo passo agora é controlador. Então, a gente repassou as ferramentas, que são basicamente as ferramentas que vieram lá de controle de sistemas lineares, e agora a gente vai pegar essas ferramentas para trabalhar com elas para bolar controladores, tá? Então, dá uma olhada detalhada nisso aqui. Qualquer dúvida vai deixando para a gente aí e a gente aguarda você no próximo. Valeu, aquele abraço, até a próxima.